Oi, oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Vem comigo aprender essa maquiagem, que com o passo a passo que eu preparei, até você que é iniciante vai conseguir reproduzir. E se você caiu de paraquedas neste vídeo, o meu nome é Isis e você está no canal Make Inspira. E aí, já pegou as makes? É claro! Então vem fazendo junto comigo. Já vou prender o meu cabelo aqui. O meu rosto já está higienizado, sem nenhum resquício de oleosidade. Acabei de lavá-lo e agora eu vou hidratar para a gente começar a nossa make. E a hidratação é um dos passos mais importantes da maquiagem. Não precisa passar muito hidratante, deixa para você caprichar na hidratação no seu skincare noturno. Hidrata as pálpebras e o pescoço também, trazendo aqui para o colo. Vou delinear as sobrancelhas. Com o pincel assim de escovinha, eu penteio os pelos para a diagonal. E com o pincelzinho assim chanfrado mais fininho, eu vou misturar esses dois tonzinhos aqui de sombra. Essa aqui é o quartetinho da Ruby Rose. E vou preencher as falhas. Eu vou fazendo movimentos de vai e vem com o pincel, desenhando pelinhos. Tiro o excesso antes, para esses pelinhos que você desenhar aqui não ficarem muito marcados. Depois que preencheu, volta com o pincel de esfumar, de escovinha, e penteia a sobrancelha, vai passando esse pincel até ficar tudo esfumadinho. Vou aplicar o gelzinho de sobrancelha da Ruby Rose. Ele é transparente, mas conforme a gente vai aplicando, ele vai sujando o aplicador e acaba sujando aqui o gel. Aplica no sentido contrário. E vai penteando do jeito que você preferir. E observem que eu sempre deixo algumas falhas propositais quando eu preencho a sobrancelha, porque isso deixa uma aparência mais natural. E como eu gosto de começar a maquiagem pelos olhos, eu vou já preparando a minha pálpebra. Tô aplicando o corretivo. Esse daqui é o Catwalk da Ruby Rose, na cor 35. Ele é quase do meu tom de pele, parece bem mais claro agora, mas ele dá uma oxidada e fica bem próximo ao meu tom de pele. Vou esfumar esse corretivo com o pincel. Vou aplicar esse mesmo corretivo aqui no dorso da mão. E com o pincel língua de gato, eu vou pegar esse produto e dar acabamento aqui bem próximo à sobrancelha. E deixo essa bordinha bem esfumada. Fazer desse jeito, gente, eu acho que facilita o processo do que simplesmente aplicar o corretivo como eu estava aplicando nas vezes anteriores. Obviamente não estava errado, mas assim fica mais fácil, porque não tem que ficar esfumando depois, sabe? Já aplica esfumado. Voltei, meninas, com esse olho aqui, chiquíssimo. Agora vem junto comigo pra gente fazer esse olho. E para essas sombras ficarem bem simétricas, eu gosto de medir aqui, ó, ponta do nariz, final do olho, ponta não, né? Final do nariz, final do olho e um pouquinho abaixo aqui da sobrancelha. E eu colo a minha fita nessa marquinha. Vou tirar o acúmulo de corretivo com o pincel de aplicar sombra. Esse daqui é o B906 da Macrylan. Eu vou pegar esse tom de beijinho claro aqui. Você pode pegar um tom mais claro que o seu tom de pele. Não precisa ser necessariamente essa cor de sombra. E eu vou começar aplicando nesse cantinho interno até o meio do olho. Agora eu vou pegar novamente essa cor e dar uma misturadinha aqui nessa outra cor mais clarinha. Mas como eu não quero que fique tão claro, eu misturei. Aí eu vou selar abaixo da sobrancelha. Com esse pincelzinho aqui, eu vou aplicar o iluminador no cantinho interno do olho e vou construindo até ficar na intensidade que eu quero. Vou também iluminar abaixo da sobrancelha com o pincel de esfumar limpo. Não parece que tá limpo, mas ele tá. Eu passei aqui no meu limpador de pincéis e tirou todo o resquício de cor. Cadê a sombra? A sombra sumiu aqui. Vou pegar esta sombra aqui e ela vai ser a minha sombra de transição. Vou tirar o excesso e vou aplicar aqui no meu côncavo. O côncavo é essa partezinha que afunda aqui, ó. Eu tenho a pálpebra gordinha e caída, então vocês não estão vendo o meu côncavo. Depois que eu apliquei, eu vou fazendo movimentos circulares até próximo ao cantinho interno. E para esfumar essa bordinha, eu vou varrendo assim, ó, e fazendo movimentos circulares também. Voltei na mesma cor para intensificar um pouquinho mais. E depois que eu depositei, eu esfumo. E com o pincel de aplicar a sombra novamente, eu vou pegar esse tom de marrom quente aqui e eu vou aplicar na minha pálpebra móvel até chegar ao côncavo, até a metade do meu olho. Depois que eu já descarreguei bem o pincel, eu vou adentrando aqui na outra sombra. Volto com o pincel de esfumar e esfumo entre essas duas cores para elas ficarem bem mescladas. E também aqui, ó, para mesclar com a sombra anterior dessa bordinha, fazendo movimentos circulares
e de vai e vem, para as cores ficarem entrelaçadas uma na outra. Vou limpar o pincel, você pode limpar no papel também. E com o mesmo pincel eu vou pegar esse tom de marrom mais intenso e vou aplicar do final do olho na diagonal. Vou tirar o excesso e vou esfumar essa bordinha aqui. Essas sombras, elas esfumam muito fácil. Peguei um pouquinho mais daquele marrom, tô aplicando aqui nesse cantinho. E também vou aumentar aqui a marcação no meu côncavo. E vai fazendo com a mão bem leve, apenas com o restinho do pincel. Agora eu vou voltar com o pincel de esfumar. E esse marrom mais claro aqui, um tom de doce de leite. Vou tirar bem o excesso e vou fazer movimentos circulares com a mão bem leve, para deixar essa sombra bem esfumada. Agora eu vou passar lápis preto na linha d'água. Esse daqui é da Ruby Rose, linha d'água superior. Caiu um cisco aqui no meu olho. Bem rente aos cílios, você vai fazer risquinhos também. Ó, não subi muito, deixei bem contido. E agora com o pincel pequeno de detalhe e sombra preta, tira o excesso, você vai fazer movimentos de vai e vem em cima desse lápis. E agora com o pincel pequeno, assim, ó, de esfumar, você vai pegar um pouquinho de sombra preta, vai tirar bem o excesso e vai esfumar esse finalzinho aqui, como se você estivesse criando um delineado esfumado. Agora eu vou pegar essa sombra aqui cintilante, com o dedo mesmo, e vou aplicar do cantinho interno até quase o meio do olho. E no meio do olho eu vou dar só batidinhas, para aplicar essa sombra já fazendo a transição. Agora eu vou aplicar esse glitter. Esse glitter é um glitter fininho, ele não precisa de cola, ele já vem pronto para uso. Eu vou aplicar assim, ó, com o pincel, o próprio pincel dele, e vou dar batidinhas com o meu dedo. Você pode usar um pincel também. Vamos tirar a fita agora, para ver como ficou. Achei bem bonito. Só vou dar um acabamento aqui, pra gente suavizar essa pontinha, pra deixar mais suave. Vou colar esse cílio aqui, ele já tem a base bem pretinha, mas caso a base do seu cílio seja transparente, você vai pegar o seu delineador preto ou sombra líquida preta e vai pintar essa basezinha aqui de preto, tá? Essa parte que fica para fora, não é a parte que você vai passar cola. E antes de colar o cílio, você vai fazer esse movimento aqui, para ele ficar mais anatômico. Vou passar cola na base. Essa colinha que eu estou usando é da Macrilan, já até sumiu o nome que tem aqui. E você vai esperar um pouquinho para essa cola começar a ficar transparente para você colar. Você vai segurar e vir assim por cima. Encaixa, cola aqui a pontinha externa e a interna. Agora você vai aplicar máscara de cílios nos seus cílios naturais. E se você, gente, não conseguir colar de primeira, tudo na maquiagem é treino, tá? Agora eu vou dar uma pressionada nos meus cílios naturais com os cílios postiços, para eles ficarem parecendo que são uma coisa só. E quando você pinta a base dos cílios ou quando ele já tem a base preta, já fica parecendo delineado, ó, já fica bem acabado. Vou limpar esse borrado aqui, um pouco de água micelar. Vou limpar meus dedos também, que sujaram tudo de sombra. Imagina esquecer e passar o dedo sujo na pele pronta. Aí não dá, né? Estou reaplicando hidratante aqui nessa região dos olhos. E a gente nem terminou ainda, eu já estou amando essa maquiagem. Vou usar esta base aqui da Velvet Skin, da Mari Maria. A minha é na cor nude. E, gente, eu não gosto muito dessa base, porque eu acho ela um pouco grossa, sabe? Mas eu comprei, né? Tenho que usar. Ela também não tem uma longa duração na minha pele. Eu vou aplicar aqui com o aplicador já no rosto. E eu acho ela meio seca, sabe? Ela seca bem rápido. E no final do dia ela craquela e abre assim nos pontos mais oleosos do meu rosto. Mas se tem uma coisa que eu gosto nessa base é o tom dela. Ela tem um tom bem neutro. Vou evitar passar aqui na área dos olhos. O pincel não tá carregado. Quando aplica logo ela fica bem bonita. E ela tá mais fina assim porque eu apliquei blindagem dentro da base. Coloquei várias gotas de blindagem para dar uma diluída nela. Mas e você, já usou essa base e gostou? Me conta aí como é que foi tua experiência. Talvez você tenha gostado muito dela, mas eu ainda uso essa base, só não uso quando eu preciso ficar muitas horas maquiada. Quase que eu esqueço de passar no pescoço, mas olha como o tom é próximo. Se essa base ficasse bonita assim até a hora de tirar, eu ia usar muito mais. Eu consigo ficar assim umas 5 horas sem acontecer nenhum problema com ela, sabe? Sem abrir, sem nada. Passou disso, ela começa a abrir nos pontos mais oleosos. E para devolver as sombras ao meu rosto, eu vou usar esse contorninho aqui, o Chocofan da Fenza. O meu é na cor 70, mas ele tá escuro para mim. Então eu pego o produto, esfumo bastante aqui no dorso para eu aplicá-lo já esfumado no meu rosto e me dar menos trabalho. Na verdade, eu gosto de aplicar assim todos os produtos, até se for do meu tom. E o contorno você aplica aqui, ó, sentido ponta da orelha até a direção da boca. Vai parar 2 dedos antes. E se você quiser, você pode usar um guia, gente, ó, para ajudar vocês.
Assim ele não desce muito. Olha que lindo que fica. Nossa, eu amo esse contorno, gente. Isso aqui, gente, era alguma coisa de camisa, sabe? Veio no colarinho da camisa, aí eu falei, vou pegar pra me ajudar nas minhas makes. Vou fazer a mesma coisa pra aplicar do outro lado. Esse lado eu esfumei menos o contorno e esse lado ficou um pouquinho marcado. Mas não tem problema não, é só vir dar batidinhas até ele esfumar. Caso você faça esse truque aí na sua casa e fique marcado, você já sabe como é que conserta, né? Ó, prontinho. Ainda tem mais um pouquinho aqui. Foi. Mais um pouquinho. Contorno aqui também a papada, trazendo o restinho aqui pra esse altinho do pescoço. Achei que esse hidratante ficou bem oleoso no meu rosto. Fazia tempo que eu não usava ele. Esse visto que vocês estão vendo não é da base, tá, gente? Ela é bem sequinha. É do hidratante. Agora eu vou pegar com um pincel assim mais fininho. Vou esfumar bem. E vou dar batidinhas aqui, ó. Na parte de cima aqui do meu nariz. Na direção aqui do começo da narina. E vou trazendo aqui pra lateral até abaixo da sobrancelha. Aplico aqui embaixo na pontinha. E faço a mesma coisa do outro lado. Se eu precisar, eu pego mais contorno. Ó, ficou meio tortinho aqui, mas a gente vai arrumar com o corretivo. Agora eu vou limpar bem mais aqui o pincel e vou dar batidinhas para esfumar. Vou limpar aqui o meu pincel no papel, o mesmo pincel do contorno. Ó, não tá saindo mais nada praticamente. E agora eu vou pegar esse corretivo aqui da Luisance, na cor 2. Ele é 2 tons mais claro que meu tom de pele. Vou aplicar no dorso da mão, pegar com o pincel, esfumar, vou dar uma achatadinha maior aqui nele. Vou aplicar aqui, ó, no topo do nariz. E isso já vai corrigir qualquer borradinho. Vou dando batidinhas. Agora eu tô batidinhas com a esponjinha úmida para suavizar bem esse contorno aqui. Agora eu vou corrigir a minha olheira com esse corretivo aqui da Catherine Hill. O meu é na cor A2. Só para corrigir mesmo a minha olheira. Gente, esses lugares aqui mais marcadinhos a gente vai corrigir na hora da iluminação, tá bom? Vou dar batidinhas aqui para esfumar, olhando para cima. Esse corretivo é muito bom. E agora eu venho com o corretivo mais claro, vou fazer um pontinho aqui, outro pontinho aqui embaixo e um aqui na lateral. Fazer um pontinho no queixo. E agora aqui, gente, ó, é abaixo do trago aqui, ó, abaixo do contorno. Um dedinho abaixo do contorno, para quando a gente esfumar, ele não entrar para onde tá o contorno. Ó, tá vendo? Justamente aqui no final do trago. Eu vou começar esfumando com a esponjinha. E olha só onde eu contorno. Bem aqui, ó, na lateralzinha do nariz. Pra gente apagar um pouquinho dessa aba. Se a esponjinha tiver com excesso, tira o excesso no papel e continua esfumando. Para fazer essa iluminação, eu não recomendo o corretivo seco, eu recomendo o corretivo um pouco mais hidratante, porque se ele for muito seco, vai ficar ruim de esfumar. Eu já aproveito para esfumar aqui, ó, o contorno. E caso o seu corretivo seja um corretivo que seque mais rápido, você vai fazendo aos poucos. E com o pincel A29 da Macrylan, eu vou pegar esse tom aqui de iluminador, vou tirar o excesso e aplicar nesse ossinho aqui e nessa região acima da sobrancelha. E eu vou aplicando dando batidinhas e arrastadinhas, já para ele ficar esfumado. Gosto de aplicar também aqui na ponta do queixo, mas se você tiver um queixo um pouco mais protuberante, é melhor que você não ilumine essa região. Passe contorno na pontinha para disfarçar o tamanho. E com o pincel menorzinho, eu vou aplicar aqui entre os olhos e na pontinha do nariz. E vou esfumar com o dedo, mas não fazendo assim, para não espalhar esse brilho. Voltei com o pincel do contorno e tô dando batidinhas aqui para dar uma fechadinha maior aqui nessa parte de cima. Essa parte clarinha aqui tem que ficar bem fininha pra gente criar aquela ilusão de um nariz mais afilado, caso você queira afilar um pouco o seu nariz. Vou aplicar aqui o blush. Esse aqui é o Cinnamon da Vizela. Tiro o excesso. E lembra que eu tirei o excesso aqui do iluminador? Tô tirando o excesso do blush em cima do iluminador e ele já vai ficar um blush iluminado. Eu vou dando batidinhas e trazendo aqui mais próximo dos olhos.
Peguei mais um pouco do blush. Eu acho esse blush uma cor tão bonita que ele não é aquele marrom, sabe? Ele fica um rosado, meio avermelhado. Eu acho esse blush muito bonito. Vou aplicar um pouquinho aqui no topo, mas bem de leve, para não tirar aqui essa iluminação. Isso deixou o nariz bem mais natural. Achei que foi um pouco demais. Vou dar batidinhas aqui para esfumar. E onde você achar que tá marcado, é só dar batidinhas com a esponjinha ou com o pincel que você estava usando. Que tem o restinho de produto, base ou corretivo. Vou aplicar também na ponta do queixo. Não estou sentindo a necessidade de aplicar um bronzer. Achei que eu já fiquei bem bronzeada com esse blush. E isso é outra coisa que me faz gostar bastante desse blush. Vou selar o meu rosto com esse pozinho da Dapop. Ele é o Peach Powder. Ele tem um tomzinho de pêssego, mas ele é bem translúcido. Eu vou aplicar esse pó com a esponjinha de veludo. Começo primeiro aqui abaixo. Vou chegando... Ai, gente, eu não tirei o acúmulo de corretivo. Quase. Não pode esquecer, senão você vai ficar com linha e vinco. Ainda bem que deu tempo. Olha pra cima, vai passando, ó, a esponjinha de trás pra frente, do final do olho até o começo, ó, até sair todo o acúmulo. Agora sim você pode aplicar o seu pó e selar todo o rosto. E olha o blur que ele dá, gente. Os produtos da Dapop são baratinhos e muito bons. O blur é deixar a pele mais suave, ó, tá vendo? Aqui tá cheio de poro e oleosidade. E ele vai tirar a oleosidade e vai diminuir a aparência do poro. Os poros vão continuar aqui, infelizmente. Porém disfarçados. Selar o pescoço também. E aqui, ó, é bem importante selar essa parte aqui. Agora eu vou varrer o excesso do pó. Eu tô usando um pincel fofão. Quero dar uma leve rosadinha aqui nessa região e vou aplicar esse blush rosa. Ele é o blush Fazendo a Pêssega da Dylos. Vou tirar o excesso e vou aplicar aqui, encostando próximo ao olho. E o restinho eu vou trazendo aqui, ó, para o centro do rosto. Olha como fica natural essa técnica. Tem um glitter aqui. Tirei. Vou aplicar um pouquinho aqui nessa região. Pra gente finalizar os olhos, eu vou usar esse lápis aqui. Ele é na cor Burgundy. Ele é um lápis labial, mas eu uso no olho, não tem problema. Vou pintar aqui a linha d'água, borrando um pouquinho para fora dos cílios. Ele tem esse tãozinho assim, meio bordô. Ele parece marrom, mas quando esfuma, ele fica meio arroxeado, ó, meio bordô, tá vendo? E agora com um pincelzinho de detalhe, eu vou esfumar esse lápis aqui. Vou unir aqui com o final. Vou pegar essa sombra aqui, esse tom de marrom quente que a gente usou lá no olho, na pálpebra, quer dizer. Vou tirar o excesso e vou aplicar em cima desse lápis. Com o pincel assim, ó, pequenininho de esfumar. Vou limpar bem esse pincel. Vou pegar esse tom clarinho aqui também que a gente usou lá em cima. Tirar bem o excesso e esfumar essa bordinha aqui. Uau, que esfumadão, hein? Esse lado aqui eu achei que desceu demais. Vou voltar aqui com o cotonete. E vou fazendo movimentos de vai e vem, assim, ó, com leveza. Você pode fazer também assim, ó, de baixo para cima. Agora eu vou aplicar máscara de cílios. Com cuidado para não borrar. Mas caso borre, é só esperar secar e limpar com cotonete. E olha como destacou a cor dos meus olhos. Essa cor destaca bastante olhos castanhos. Achei que deu um toque bem especial na maquiagem. Me conta aí o que vocês acharam. Nos lábios eu vou aplicar o lápis marrom. Vou contornar um pouquinho para fora, ó, bem pouquinho. Se você contornar muito para fora, seu contorno vai ficar bem artificial. E lembrando que eu contorno para fora para aumentar um pouquinho o tamanho do meu lábio. Se eu não quiser aumentar, eu sigo o contorno natural. E agora para corrigir os borradinhos, eu vou pegar um pincel língua de gato, o corretivo do meu tom ou a base. E esfumo com a esponjinha. Usei o próprio blush da Vizela. Ele é um 3 em 1, então dá para aplicar nos olhos, na boca, na bochecha. Como eu acho que essa make tá pedindo um bronzer, eu vou aplicar esse bronzer aqui. Tiro o excesso sempre. E olha só como melhorou o aspecto da maquiagem. Agora eu vou aplicar a bruma. Vou aplicar essa daqui da BM Beauty. Ela é uma bruma glow. E eu gosto de aplicar mais nas laterais do rosto. Deixa a bruma secar e não faça expressões faciais enquanto isso. E olha o resultado desta make. Eu achei belíssima. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? E se você gostou dessa make, já aproveita e se inscreve aí, né? Acho que tá faltando um pouquinho de gloss aqui nos lábios. O que você acha? Eu vou aplicar um pouquinho de gloss. Aqui. Digam aí nos comentários se vocês gostaram da maquiagem, se usariam, o que fariam de diferente e deixem também dicas e sugestões para os próximos vídeos. Se você gostou, tem várias outras makes aqui no canal que você vai amar também. Ah, e aproveita e compartilha esse vídeo para sua amiga que também gosta de make, que assim você me ajuda demais. Lembrando que toda terça-feira, meio-dia, eu posto maquiagens completas, como essa, e durante a semana eu posto shorts, mostrando várias makes para vocês. Um beijo, te vejo no próximo vídeo então!